Seja muito bem-vinda ao Resgate Feminino. Nós estamos aqui na nossa primeira aula e é com muito prazer que a gente está recebendo você, né, que entrou na nossa comunidade, que deseja uma formação, e a gente vai juntas a esse resgate da nossa essência. Meu nome é Catiane Long e a gente está aqui com a Carol. Sim, Caroline de Gasperi. Então, Carol, expectativa para nossa primeira aula. Sim, né? Muita expectativa, né, Kátia? Ainda mais por causa do tema. Então, a ideia é essa, né? É o nosso primeiro curso de formação, assim, digamos, um mini curso, né? Que a gente quer trazer realmente essa ideia do resgate do feminino. Então, claro, se a gente pensar hoje, né? Quantas vezes nós, como mulheres, a gente se sente perdida, né? A gente não, Sim. sei lá, na vida corrida, né? A gente não sabe, às vezes, nem direito qual é o nosso lugar, o que cabe a nós e o que não cabe. E aí a gente acaba ou atropelando quem está convivendo conosco, né? Ou, enfim, até perdendo algumas oportunidades também de se desenvolver melhor como mulher, né? De se o que acaba gerando frustração, mas assim também de se satisfazer, né? A satisfação de ser mulher, a felicidade de conseguir ser conforme nós fomos criadas, né? Na nossa essência feminina. A gente se perde querendo ser aquilo que esperam que a gente seja, porque a gente não para pensar quem nós somos. Da onde que veio esse quebra do feminino, esse roubo histórico, né, que nos roubou de nós mesmos, que roubou a nossa essência. E a gente vai fazer um apanhado geral aqui para mostrar como que nós fomos roubadas, né, roubadas na nossa essência, e hoje o que o mundo espera é que a mulher seja competente, que ela seja uma boa profissional, que ela tenha sucesso, mas às vezes isso não está conectado com aquilo que nós somos criadas assim. Não que a gente não possa ter um sucesso ou uma carreira, não é isso. Mas quando a gente enxerga isso como nosso fim último, a gente perde muita coisa. E é isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Né? Como esse diagnóstico profundo de aonde que a gente se perdeu. Né, Carol? Até porque, como a gente estava falando, né, Kátia, a gente precisa, por que esse apanhado histórico? Por que pensar como era lá atrás e como foi acontecendo as coisas? Porque a gente precisa, para existir um resgate de fato, a gente tem que saber o que foi que a gente perdeu, o que foi que a gente quebrou e aonde que isso aconteceu. E se a gente entender como isso aconteceu, né? É um contexto melhor que a gente entende, a gente tem mais ferramentas de conseguir realmente alcançar uma mudança de efeito, né? Que tenha um resultado bom na nossa vida. Então, a gente só ganha com isso. O que a gente vê hoje, né? A gente nunca teve tanta liberdade, tanta igualdade, né? E as mulheres nunca se sentiram tão vazias, nunca se sentiram tão perdidas, tão longe de si mesmas, né? Por que isso acontece? Mesmo aquelas que nem se dão conta disso, né? Talvez porque muitas, assim, podem ter esse sentimento e nem saber de onde que vem, né? Só se sentir, assim, uma falta de sentido na vida, às vezes. Que tu nem... Vocês já devem ter se deparado com uma situação assim, né? De se sentir insatisfeita, frustrada, mas não saber de onde que vem esse Da sentimento. onde que Por vem que esse que eu tô sentindo sentimento? isso? Né? Por Então, que eu tô sentindo isso? essa perda da nossa essência, essa perda de quem nós somos, ele traz essa frustração, essa frustração, eu diria, uma frustração silenciosa. Porque às vezes não é uma frustração com aquilo que tu conquistou, com a tua vida, mas é algo tão profundo, tão lá dentro, né? Que se tu não parar para meditar, olhar para ti mesma e pensar assim, quem eu sou nisso tudo, aquilo não vai melhorar. Né? Aquele sentimento de frustração, de estar perdida, de não se encontrar, né? de estar longe de si.
né? Então, se a gente não parar para pensar e olhar no espelho e descobrir, assim, quem nós somos. Uma coisa que eu descobri, Carol, vamos ver se tu concorda comigo, é que nós precisamos, para a gente curar esse sentimento de vazio, a gente precisa olhar para a gente, né? E ver da onde a gente veio, quem nós somos agora, qual é a nossa missão e para onde a gente vai, Sim. né? Então, para onde nós estamos caminhando? O que vai acontecer comigo daqui a um tempo, né? Para onde que eu estou indo? Se eu estou vivendo do jeito que eu estou vivendo, se eu não tiver uma mudança significativa no curso da minha vida, se eu não transformar a minha vida, para onde que eu vou acabar? Aonde que eu vou acabar? Sim. Então, tendo essas realidades na nossa frente, a gente consegue dar passos mais assertivos, mais concretos em busca daquilo que é a nossa identidade, daquilo que é a nossa missão. Porque quando eu me perco da minha missão, eu me perco de mim mesma. Eu não tenho sentido de vida, né? E a gente pode pensar que isso acontece muito lá atrás, né? Então, vamos começar esse apanhado histórico para a gente poder entender onde foi que teve essa quebra, né? Lá atrás, a mulher, né, diz lá no poema do Gênesis, que Deus criou a mulher para que ela fosse uma auxiliar, né, adequada. Deus, ele não tira da frente do homem, nem das costas do homem, ele tira do lado, ele tira da costela. Então, a mulher, ela não tem que estar na frente, ela não tem que estar atrás, ela tem que estar do lado, ela tem que ser essa auxiliar. Ela não é submissa no sentido de ser mandada, sabe? Ela não é isso, né? Porque essa palavra de submissão às vezes dá ojeriza para muita gente, né? Sim. Mas ela foi feita para ela estar ao lado. Sim, exatamente. É auxiliar, né? Cada um na sua função, né? Cada um foi feito, assim, cada um tem uma essência, né? Biologicamente falando, né? É físico, é real, é material, né? Nós somos, claro, somos seres materiais e espirituais, mas, né? Assim, trazendo, é físico o negócio, são hormônios, são a forma como a gente é constituído. Então, né? Quando tu fala assim, a gente foi criado, assim, de fato, por quê? Porque hoje todos os homens e todas as mulheres, né, biologicamente, fisiologicamente, nós somos diferentes. Né? Ninguém pode, né? Os cromossomos, ninguém pode negar isso, né? Nós somos diferentes por causa da questão hormonal, claro que tem, né? Tem as desregulações, mas enfim, então é isso, é biologicamente, fisiologicamente, nós somos assim, né? Fomos criados assim, a nossa genética é assim. E eu entendo assim essa palavra, né, submissão, e cada um na sua função, é assim, quanto então, cada um tem uma forma de ser, né? O seu lugar, né? Cada um tem o seu lugar, isso. Então, quando realmente a gente descobre o nosso lugar e a gente entende aonde que a gente tem que ficar e o que eu consigo fazer, o que o outro consegue fazer, né? Então a gente dá o espaço para o outro. Exatamente. E aí que existe esse negócio de ser auxiliar, né? De não querer, assim, não é, como tu disse, não é estar na frente, né? Nem atrás. E nem atrás. Não é isso. Não é que o homem esteja na frente, a mulher esteja atrás, mas é isso, é cada um dentro da sua função, um auxiliando o outro, né? E que quando a gente entende isso, Carol, a gente entende que nós não precisamos ficar brigando. Exatamente. Não precisa brigar com eles. Tem unir forças, né? Muito melhor. Eles não são nossos inimigos, entendeu? Sim. Porque o feminismo vem trazer o masculino como o inimigo. Ele é o nosso inimigo, ele que oprime, ele que, né, que faz tudo que é de ruim no mundo, foi o homem que fez. Né? Oprimiu a mulher, aí a mulher tem que se revoltar. Não é isso. Quando a gente entende que nós somos complementos um do outro, que nós somos auxiliares, nós somos feitas para estar do lado. Isso. Ele no lugar dele, eu no meu lugar, né? Então a gente para com essa coisa insana, eu diria, de ficar brigando. Porque quando eu assumo o meu lugar como mulher, a minha essência feminina, ajuda ele a ser masculino.
Ajuda ele a ser mais homem. Mas só, de novo, né? Só uma mulher só consegue fazer isso, assumir o seu papel e ser mais feminina se ela estiver olhando para dentro dela mesma, né? Para ela se dar conta. Por quê? Porque tudo que aconteceu e que a gente vai falar aqui ainda, né? Nesse apanhado histórico que a gente quer trazer para vocês também entenderem, enfim, onde a gente quer chegar, né? Mas é olhando para tudo isso, né, Kate? É olhando para tudo isso. É uma mulher que consegue enxergar. E aí sim ela vai conseguir olhar para dentro dela e conseguir ser melhor. Porque senão a gente tá todo mundo, o que eu queria dizer. Tá todo mundo afetado. Hoje todas as mulheres têm uma semente do feminismo dentro delas. Sim. Então, e não quer dizer que a gente vai conseguir se libertar totalmente disso, porque, né, quanto tempo faz que a gente já tá olhando para isso, eu e tu, né, Kátia? Então, assim, faz anos, e ainda hoje, às vezes eu olho para dentro e digo, opa, isso aqui não tá legal, eu tenho que cuidar com isso. Então, porque né, é uma coisa orgânica, assim, a nossa vida é assim, é de altos e baixos, a gente não consegue, né, só uma linha, assim, a nossa vida é assim, a gente vai ter dias que a gente vai estar melhor, vai ter dias que tá pior, vai ter dias que a gente vai estar mais propensa e suscetível ali né, aos nossos traumas, enfim, de infância, da nossa vida toda, então que vai ficar mais difícil. E aí vai ser aí onde essas sementes do feminismo que estão dentro da gente de todas as outras ideais revolucionários, é aí que vai começar né, a fazer efeito em nós. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar atento, né? Mas vamos lá. Vamos voltar, vamos lá. É que é tanto assunto, né? Tanta coisa. Nós fomos criadas para pensar assim. Nós somos frutos, a nossa geração, ela é fruto do pós-revolução sexual, né? Então, teve um racha, uma quebra, né? Entre aquilo que se pensava de família, de estrutura social e tudo. Então, nós nascemos, nossos pais passaram por isso, e nós nascemos depois. Então, a gente foi ensinada ao quê? A gente foi ensinada a estudar, buscar uma carreira, não a ficar em casa, a cuidar de filhos, a pensar em quem nós somos. Nós somos ensinadas a sair, a agir, né? E ao mesmo tempo que tem esse pensamento tão incrustado na gente, a gente não consegue se libertar totalmente dele. Porque é uma coisa de uma vida inteira, ouvindo que tu não pode depender do marido, que tem que ter o teu salário, que ele vai te oprimir, e esse papinho todo. Então, quando a gente age, a gente já age com tudo isso, né? Como premissa dentro da nossa alma. Tá lá muito para dentro. Sempre atenta, né? Sim, tá lá muito, com certeza, tá. E em todas as mulheres tá, né? E inclusive nos homens, os próprios homens, né? Que nasceram, Exatamente. então, né? O que eu estava conversando antes com meu marido. Os homens de hoje, eles foram criados por mulheres, por exemplo, da nossa geração, né? A geração da nossa mãe, que teve ali a revolução sexual e o feminismo ali, né, vindo com tudo. Então, os homens da geração de hoje, eles foram criados por essas mães que, né, que estavam passando por tudo isso. Então, eles automaticamente, já ali no berço, já né, foram meio que moldados a né, a todas essas situações ali da mãe, né, que estava buscando, então uma mãe também buscando ser mais forte, né, aquela imagem da mãe guerreira, né, a mulher guerreira que que tem que lutar e trabalhar e ganhar. Então, os próprios homens também sofreram muito com todo esse movimento, né? E tu falou do quebra. Essa é uma outra questão que eu acho muito interessante, né, Kátia? Porque se a gente pensar assim, nem precisa ir muito adiante, muito atrás. Se a gente pensar assim, como é que era a vida das nossas avós, bisavós, né? Aquela vida, o curso normal, o que tu pensa, né? Então, claro, era uma vida mais no campo, uma vida, mesmo que fosse na cidade, mas as cidades não eram tão desenvolvidas, né, como são agora, né?
Então, era uma vida mais no campo, a mulher, porque, enfim, é ela que gera, né? Então, de novo, uma questão biológica, fisiológica, ela que gera a criança, ela ficava em casa para cuidar dos filhos, da casa, da comida, e quem saía para trabalhar, geralmente, era o homem, né? E trabalhava onde? No campo. O que que eles faziam? Eles produziam e consumiam o que produziam. E o que eles não produziam, que eles precisavam a mais, além disso, eu lembro da mãe contando histórias, né? Eles trocavam entre os vizinhos, entre a comunidade. Uhum. A mãe contava que ela pegava, eles tinham um único cavalo, a família, né? Eles moravam no interior, na roça, assim, uma cidadezinha bem pequena na roça. Então ela pegava o cavalo, era ela que pegava, levava o milho lá que eles produziam, ia até a cidadezinha no moinho, daí levava lá, moía no moinho, e depois isso eles usavam como troca, assim, por exemplo, então, o vizinho tal produz uma coisa que eu não Uhum. produzo. Então ele vai usar isso, olha, aqui eu vou te dar isso aqui e tu me dá o que eu, né? Era muito assim, não existia o dinheiro, não existia a moeda, muito menos banco, né? Não existia naquela época, assim, né? Bem o interior, né? E eles não se tinha luz elétrica, claro, né? Mas eles, enfim, esse era o, digamos, o curso normal da vida, era como e o mais parecido com o natural da vida, né? É o natural de a mulher. Então, antigamente, né, na pré-história até, né, a gente aprende. A Kátia é formada em história, né, Kátia? Então, tem essa lógica, né? Na pré-história, como é que era? Era a mulher lá que ficava cuidando da casa, ela tinha todos os afazeres ali, né? O responsável pelo sustento era o homem. Até porque ele tem mais força física. Não adianta a gente querer achar que a gente pode competir com eles nesse quesito, né? Uhum. Então, mulher forte para nós, que ficou tão famoso isso nessa expressão, mulher tem que ser forte. O que é uma mulher forte? Não é aquela que tem músculo, aquela que, né, que Muito compete ali. embora hoje em dia até isso a gente vê, A né? gente tem, não, tudo bem, é quem gosta, né? Sim, sim. Mas não é aí que a mulher tem que ser forte. A mulher precisa ser forte porque é ela que cuida do lar. É ela. Quando a mulher está em casa, cuidando do seu lar, dos seus filhos, tem um cheiro diferente na casa, no lar, né? Quando ela olha. Né? Por quê? Porque toda a família depende disso. O sucesso familiar, o sucesso, eu diria assim, o sucesso da sociedade depende que a mulher esteja como a prioridade no seu lar para a educação dos filhos e inclusive, né, a nossa eu diria assim, o nosso corta. Eu perdi a palavra. Vai lá. Inclusive aquilo que nos faz feliz está aí, escondido, naquilo que é a missão da mulher. Né? O homem saía para prover e a mulher nutrir. Nosso corpo, ele é feito para nutrir. Ele gera uma vida, olha quanta dignidade que tem no nosso corpo. Ele gera vida e ele alimenta a vida. Então, o que seria dos bebezinhos se não tivesse ali, né, o mamar, o nosso seio, para a gente acalentar, para a gente alimentar? Não adianta essa configuração, por mais masculina que a mulher queira ser, ela precisa aceitar, como tu falou, é uma coisa biológica. O homem, ele é mais forte fisicamente e a mulher, ela tem essa característica. O corpo da mulher gera vida. Ela gera vida. E tem um porquê de ser assim, né? Então tem um porquê de a gente ser mulher e da mulher ser dessa forma, né? Porque é isso, o feminino, né? O que é o feminino? Então é o acolher, é nutrir, é envolver, né? É a questão do descanso, né? Então tudo relacionado ao lar, a acolher as pessoas, né? A proteção também, inclusive, assim, nesse sentido, né? De segurança.
Então, as crianças, né, principalmente os filhos, eles precisam muito disso. Esse é, não que seja só o nosso papel isso, não, né? Não. Porque, não, mas assim, é o nosso papel primordial, né? Então, a primeira, digamos assim, a principal, né, nesse papel, a maior responsável nisso é a mulher, é a mãe, né? Ela não tem como, se ela quiser delegar isso a alguém, qualquer pessoa que seja, vai ter consequências. Ela pode delegar, ela, né, como acontece também, inclusive, mas vai ter consequências, né, futuras, enfim, mas imediatamente também. Enfim. A gente tem várias características hoje, né, de mulheres que precisam sair, precisam trabalhar. Então, a gente teve a Revolução Industrial, né, a gente falando de apanhado histórico, né? A gente teve a Revolução Industrial que arrancou a mulher do lar, né? Não porque ela queria, mas por necessidade econômica. Ela teve que trabalhar nas fábricas. Então, houve aí a saída, né, o êxodo rural, a saída do campo, né, e a vida na cidade. Então, Exatamente. aí, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que trabalhar também. Ela não tinha mais aonde cultivar. Então, para não passar fome, a mulher passa a ter que trabalhar. E quando ela se vê naquela situação de trabalho, né, um trabalho quase escravo, e com poucas condições e ganhando menos que o homem e sendo tratada como algo que não, que é um objeto, que não tem valor, porque ela não era nem considerada cidadã. Não tinha E voz aí, nenhuma, né? Sim, não tinha voz nenhuma. Ainda chegava, como a gente falou, né? Chegava em casa, né? Então trabalhava igual ao homem, nas mesmas condições que o homem, às vezes pior, né? Aí chegava em casa e aí o que acontecia? O homem, quando chega em casa, ele descansa, né? A mulher, quando chega em casa ainda, hoje em dia, tem que cuidar da casa e das crianças, né? Esse é o normal, né? Esse é o normal, digamos, é o que acontece, né? Ainda mais naquela época. Então, e aí... Tudo isso, né? Tudo isso borbulhando nela, né? Então, não se sentindo ouvida, não podendo ter voz, e aí trabalha a mesma coisa que ele. É injusto, né? É injusto. Aí a gente tem no começo do século XX a primeira onda feminista. Exatamente. Né? Que aí nesse borbulho todo, né? É um pedido de socorro, né? É legítimo por quê? Porque elas levantam uma bandeira, né? Pedindo que se olhe para elas também, que elas sejam cidadãs, que elas tenham voz, né? Que elas sejam ouvidas, já que elas trabalham também, então elas precisam também ser ouvidas. Só que não para por aí. E o que eu acredito é que um pensamento bem revolucionário pegou isso, né? Pegou para si essa bandeira. Sim. Não que elas tivessem isso em mente, mas esse pensamento pegou isso. Olha só, sabe o que é importante? Sempre quando se tem, assim, na vida normal, né? Se tem um conflito real e verdadeiro ali, né? Então, tinha um conflito entre homem e mulher, né? A própria vida humana, né? Ali. Mas aí ainda veio essa questão do trabalho, do salário, de não ganhar, de a mulher não ter a voz, não ganha a mesma coisa que o homem. Então, esse conflito era real, ele existia. Só que ele foi o quê? Ele foi sendo inflado e potencializado cada vez mais e mais e mais. Exatamente. Então, quando isso acontece, isso vale para tudo, né? Quando isso acontece, a gente sabe que tem um agente ali, às vezes um agente oculto, né? Geralmente que está ali inflando isso, potencializando. E se tu for pensar... ele se beneficia, entendeu? Essa é a ação revolucionária, né? Na verdade. Se tu for pensar, ele Carol... se beneficia desse conflito. Porque, assim, o conflito entre homem e mulher, claro, sempre existiu, sempre vai existir, não tem como não existir. Só que por que ficar, né? Por que é tão potencializado? Alguém está ganhando com isso, entendeu? Então, e quem está perdendo? O homem e a mulher. O século XX, né? Se tu for ver por um contexto histórico ali, o que estava acontecendo ao mesmo tempo? As revoluções, né? Revolução socialista, comunismo. Então, tudo isso estava borbulhando
nas fábricas, no pensamento dos operários, e isso acaba explodindo aí, né? E a coisa pior aconteceu depois, que foi essa revolução sexual que a gente estava falando. Que daí sim. Pelos anos 60, né? A revolução entre sexual. 60 e 70, que daí sim, com essa revolução sexual, houve essa mudança de vida profunda, né? Profundamente profana, eu diria assim, daí vem tudo. Deu liberdade daí total para a mulher, né? Porque antes o que segurava ela era de que ela podia engravidar, né? Então tinha que, óbvio, ela tinha que se segurava de certa forma, né? Agora, então, com revolução sexual e o anticoncepcional que surgiu logo também depois. Pílula, né? O aborto, né? Porque daí a gente vai ter uma onda de aborto, ao mesmo tempo a separação. Então a gente já tem aquele pensamento de que o ser humano, ele, né, tanto faz ele ter uma família ou não. Quebra profundamente a sociedade, porque a família ela não é mais vista como um homem que conquista uma mulher, para que eles que tenham filhos, né, para que esteja ali a primeira célula da sociedade, que é a família, esteja forte. Não, agora cada um por si, mais individualismo, mais egoísmo. Então tu vai passando. O importante é que eu seja feliz, né? É isso. Exatamente. Exatamente. Vai passando de um para outro e não sabe mais o que é o que, né? Então se perde totalmente aí numa prisão interna até, né? De como se a maternidade, aquilo que a mulher sempre viu como a sua missão, que era o ser feminino, maternal, né? Aquela mulher que gera vida, e como se isso fosse uma prisão, como se isso fosse algo que nos foi dado e era injusto. Ela passa a ver a missão dela como uma injustiça. Sim. A Alice Hildenbrand, que é uma filósofa dessa época, ela fala assim que o mais grave não é que a mulher tenha se esquecido da sua missão, é que ela passou a sentir vergonha da missão. Ela sabia muito bem, naquela época, que a missão dela era essa, mas ela começou a sentir vergonha de ser mulher. E aí ela começa a brigar, né? Começa a querer os mesmos direitos, só que agora não são os direitos de dignidade, de mesma voz, dignidade. De ser valorizada, né? De ter voz. A voz é que ela seja um outro homem, é que ela seja igual ao homem. E é aí que a gente se perde, né? Quando a gente quer ser igual a um homem, a gente não é um homem. Nós não fomos feitos para ser um homem. Entende? A gente foi feito para ser essa auxiliar que não tem que estar nem na frente, como eu disse, nem atrás. Tem que estar ao lado, tem que ser junto com ele. Então, o homem precisa de nós como mulheres e nós precisamos dele também. Sim, porque o que acontece? Se a gente tenta, né, nessa tentativa da mulher de se igualar ao homem, de tentar exercer a função do homem que caberia ao homem, ela se perde de si mesma, né? E ela acaba perdendo o sentido em tudo, né? Sim. Perde o sentido da vida, se frustra porque ela não nasceu para isso. E é isso que a gente quer resgatar, não é, Kati? Esse movimento todo que a gente está fazendo. Exatamente. É a ideia dessa comunidade que a gente está criando e é esse primeiro curso, né, de formação que a gente quer trazer com vocês, quer trazer para vocês, é esse caminho de restauração da nossa essência feminina. Exatamente, a gente quer trilhar isso juntas, a gente quer descobrir, agora que a gente identificou onde a gente se perdeu, né? A gente quer descobrir como fazer para a gente se encontrar. Então a gente tem aí um caminho para percorrer de volta. Claro que agora a gente traz né, na nossa carga muita coisa já, nós temos muita experiência já. Eu digo assim, já passamos por vários anos assim, a gente já sabe que não é por aí, que a gente precisa olhar para mais ou menos o caminho que a gente, né, um caminho seguro, assim, que com bons resultados, né?
Isso, a gente precisa olhar, então, sabendo quem nós somos e sabendo que a gente se perdeu, a gente precisa retornar. Né? Retornar ao quê? Né? Não dá mais para ser como era a nossa avó, o mundo mudou, não dá mais para ser como era a nossa mãe. Né? Então, agora a gente precisa descobrir quem nós somos hoje. Exato. Né? Hoje, nesse tempo. E às vezes é dolorido, né, Kati? É dolorido para uma mulher olhar para isso tudo. Eu sei porque é para mim, e eu sei que para todas é assim, né? É um fato, é uma realidade. A gente se dá conta com isso, se dá conta de toda essa situação. É dolorido, né? Tem que olhar para trás. Por quê? Porque, como tu disse, a gente tem que saber quem nós somos. Ok, a gente sabe como nós fomos criadas, a gente sabe, né? Então, assim, materialmente como a gente é, mas também é um caminho que a gente tem que olhar para dentro da gente e olhar para aquela nossa criança ferida lá de trás, né? Então, tudo isso que aconteceu. Olha, nós fomos crianças nesse mundo. Exato. De fervendo essas ideias revolucionárias, né? Então, da mulher que tem que sair, que tem que ser forte, que tem que, né, ser masculina, inclusive, né? Tem que se mostrar forte para se precisar brigar com alguém, né? Então, assim, coisas que não é característica do feminino, né? Então, a gente nasceu nesse borbulhar de ideias revolucionárias, né? Revolução sexual, o feminismo e tudo que a gente está falando. É por isso que a gente vai ter que olhar e como retornar. Porque o que eu falava antes, né? A gente está num mundo diferente. Nós estamos num mundo que olha a mulher de novo como uma pessoa, mas uma coisa, né? Que não valoriza o feminino, não valoriza a maternidade, não valoriza a mulher que quer ficar em casa, por exemplo. Né? Sim, A a gente tem. sociedade, mas a gente chegou num ponto que o próprio movimento feminista não valoriza, né? A mulher que tu está descrevendo, o próprio movimento feminista que surgiu para Exatamente. defender e valorizar a mulher, esse mesmo movimento expulsa, persegue as mulheres que querem ser femininas, né? Que querem né, ser realizadas conforme a sua essência. Então, o próprio Então, movimento hoje, feminista que a surgiu gente para nos tem. defender de uma boa causa é o que acontece hoje. A gente tem vários perfis, né? A gente tem hoje, infelizmente, um perfil de uma mãe que é solteira, né? Que foi abandonada pelo namorado, pelo ex, pelo marido, enfim. E ela precisa trabalhar, ela precisa gerar o sustento da casa. A gente tem outros estereótipos, por exemplo, da mãe que precisa trabalhar para ajudar o marido porque o marido não tem um salário tão bom, senão os filhos passam fome. A gente tem aquela mulher que ela tem a sua carreira, que não quer largar, mas também quer ter filhos, quer ter. Então, hoje o mundo é diferente. A gente nunca teve essa configuração, né, de mulheres nesse estilo. Só que para a gente, volto a dizer, a gente tem toda a liberdade hoje, mas nunca nós nos sentimos tão abandonadas, tão sozinhas, tão vazias por dentro. E para a gente recuperar isso, nós vamos ter que fazer esse caminho. A gente vai ter que olhar para dentro da gente e responder essa pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha missão? Sabe? O que eu vim fazer no mundo, afinal? Então, é olhar para dentro, não é para fora. Não importa qual é a configuração que você tá. Se você tá. Eu sou uma mãe que preciso trabalhar fora. Eu sou uma solteira que gostaria de ter uma família. Não importa. Se você é mulher, você vai ter que olhar para si e fazer essa pergunta para você mesma: quem eu sou? E o que eu vim fazer? Qual é a minha missão? E a partir daí, a gente enxerga um caminho de retorno. A partir daí, sabe? E é isso que a gente quer trazer nessa comunidade, que é resgatar esse feminino e trilhar esse caminho juntas. Sim, Porque às vezes não, sempre, sozinha é mais difícil, né? não dá. Precisa, Não dá. porque é dolorido, né? A gente, a gente tem que olhar
para as nossas feridas, a gente tem que olhar para o nosso passado, para tudo que a gente passou, né? Hoje, adultas, maduras, olhando para tudo que a gente passou, tudo que a gente carrega, o que foi jogado, enfim, de carga hereditária, né? Dos nossos pais, nossos avós. Então, a gente tem que olhar tudo isso. É necessário olhar. O quanto mais a gente olhar, o quanto mais a gente estiver atenta a isso, a gente vai entender os nossos movimentos, né? Os movimentos que a gente faz, a gente entende os nossos gatilhos, inclusive, né? Então, todo esse movimento interno de olhar para dentro de nós é dolorido, é difícil. Então, assim, é muito mais fácil quando tu tem alguém para compartilhar, alguém que te entende, alguém que... ainda mais se é alguém que já passou por isso. E a nossa ideia é essa, né, Kátia? Ser esse apoio, ser essa rede de apoio, ser essa, sei lá, a mãe, a tia que já passou por uma situação parecida, uma amiga, né, também, por que não, né? Então, uma amiga querida, assim, e a ideia é essa, a gente pegar pela mão e juntas trilharmos esse caminho, né? Juntas por quê? Porque por mais que já faz anos que a gente está nessa, né, Kátia? Mas eu acho que a gente nunca alcança um cume, assim, a gente nunca vai alcançar um nível que a gente vai dizer, pronto, agora eu tô bem, tô tranquila, não preciso mais olhar para dentro de mim, já tô perfeita, não, né? Não. Só no céu. A gente não está aqui dizendo que a gente já alcançou, né, Carol? Não. E a gente pode ter um pouquinho mais de olhar para isso. Acho que a gente já olhou um pouco para dentro. Mas eu acho que é uma pergunta, quem eu sou e qual é a minha missão, é uma pergunta que todo dia a gente tem que fazer, né? Poxa vida! Nessa situação, quem sou eu? Porque... O que me cabe, né? O que me cabe, o que cabe a mim. Eu tô executando, porque isso é uma outra coisa importante, desculpa te cortar, mas assim, saber quem nós somos, saber a nossa missão, a nossa função, para também olhar se eu tô executando o que me cabe, que também é muito importante, é uma responsabilidade minha, então, né, pegar a função que é minha. E se eu estou exagerando, extrapolando e querendo fazer a função do outro, né? Então é isso, não eu tenho que fazer o que me cabe. A gente tem muitas consequências boas disso, né? Resultados bons disso que a gente colhe para nossa vida e para a vida da nossa família. E também cuidar se eu não estou extrapolando, não. Opa, olha, isso aqui cabe ao meu marido. Outra pessoa. Ó, dá um exemplo prático, assim, só para... Isso que eu tô cuidando. Um exemplo prático, só para ficar um gostinho de quero mais para a próxima aula, né? Que a gente vai fazer para o caminho, assim, que a gente vai trilhar juntas desse resgate. Um exemplo. A gente tem o lixo para tirar de casa, né? Sim. E geralmente acumula o lixo e fica um lixo pesado, né? Então, ok, eu posso pegar esse lixo pesado, levar na lixeira que a gente tem aqui grande e colocar. Posso, não vai me cair o braço, eu consigo. Mas assim, entende que é nessas do dia a dia, assim, que a gente vai praticando isso, sabe? Essa energia feminina. Se eu consigo trazer mais o feminino para dentro de mim, eu vou pedir para o meu marido, que é função dele, né? Ele é mais forte, ele que tem que, né, ajudar. É uma questão assim de inteligência emocional também, sabe? Então eu dou espaço para ele. Para quê? Para ele se sentir útil, para ele se sentir capaz de que ele é o homem da relação, né? É ele que está cuidando, ele é, né? E, sabe? Isso é muito importante, tanto para a mulher, ela vai se sentir cuidada, ela vai se sentir, né? E o homem também. Então a gente tem que trazer essa sabedoria para dentro da nossa... se cuidar, né? Deixar se cuidar. Porque o que acontece? A gente ouve que a gente precisa ser independente, dar conta de tudo. Então, não vou depender do meu marido, não vou depender de homem nenhum. A gente está falando de esposa, mas a gente pode falar facilmente de solteiras. Sim, né? Pode falar para qualquer né? pessoa. Às vezes a gente não aceita aquela gentileza, né, daquele homem que está nos oferecendo, porque quando a gente descobre quem nós somos, nosso feminino, a gente ajuda eles a serem mais masculinos. Exatamente. Então,
deixando que eles façam a função de proteger, de nutrir não, de prover, né, proteger o homem. Meu Deus, não importa se é com a sua mulher ou se é com outra mulher, mas se for um homem de verdade, ele está sempre olhando qual é o perigo onde ele está. Ele está olhando assim, de onde que pode vir o perigo? Porque eu preciso proteger. Ele é o protetor, né? E às vezes a gente acha isso um exagero, meu Deus, né? Por quê? Mas se aparecer alguma ameaça, ele vai estar mais preparado para tomar uma atitude do que nós. E isso é o normal, né? Isso é o comum. Agora, tem mulheres que não se deixam ser protegidas, que elas acham que não precisa, e precisa, a gente precisa se sentir amada e protegida, principalmente pelo nosso marido, no caso, né? Fato é que hoje nós estamos, homens e mulheres, né? A gente sofreu a consequência negativa de todas esses ideais revolucionários, né? Principalmente do feminismo, sim, né? Mas tantos outros. Então, estamos todos, né? Os homens e as mulheres envoltos nisso. Então, é isso aí. Mas para saber mais agora, a gente vai continuar trilhando esse caminho aí, a gente vai trazer exemplos práticos, né, Kátia, de coisas assim, práticas do dia a dia interessantes que a gente precisa olhar, a gente precisa cuidar para ser mais feminina e dar espaço para o nosso marido ou quem quer que seja, né? Mesmo como tu disse, mesmo que seja solteira, mas assim, dá espaço às outras pessoas, até que mesmo que seja uma outra mulher, né? A gente tem que saber o que cabe a nós e o que cabe ao outro e tentar não invadir esses espaços, né? E isso com simples, coisas assim simples que a gente consegue aplicar, a gente já vê resultados maravilhosos, não é? Então vamos lá, fiquem aqui conosco e estejam prontos para uma próxima aula. Isso aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.